E para contar os detalhes dessa obra, nós recebemos o presidente da Academia Paraense de Letras, professor e advogado Ivanildo Alves. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu começo lhe perguntando, esse novo livro, ele encerra a trilogia sobre o latifúndio da Amazônia, é isso? Perfeito. É um trabalho literário que foi desenvolvido em 3 volumes. Nós escrevemos um primeiro volume chamado Mãe Terra, um segundo volume chamado Madrasta Terra e agora o terceiro volume que, como o senhor falou, encerra os 3 livros, encerra o trabalho, encerra a obra. Existe uma sequência no enredo do romance, mas é possível ler cada livro de per si, individualmente. Doutor, o senhor trata nesses livros, né, que são um romance, sobre essa questão do latifúndio na Amazônia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão para a gente. Um dos grandes males que existe no Brasil como um todo, mas em especial na Amazônia, é o latifúndio, que hoje ele está travestido no linguajar mais moderno de agronegócio. Então, nós falamos, e é verdade, que o agronegócio produz muito e é importante que ele continue produzindo para o país. No entanto, não se tem um estudo ainda seguro sobre a produção da pequena e da média propriedade. E essa pequena e essa média propriedade, se ela fosse expandida como política governamental, nós socializaríamos a terra e empregaríamos uma mão de obra maior, ainda que dentro de processos modernos de tecnologia, o que fatalmente influenciaria na produção. Nessa nova edição, doutor, o título é Padrasto Ouro. Ele trata que aspecto desse latifúndio específico? Na verdade, nós abordamos nesse trabalho os diversos aspectos que estão, de certa forma, vinculados ao latifúndio, que é, por exemplo, a pistolagem. O latifúndio, de um lado nós temos um grupo bem pequeno de pessoas que monopolizam o chão, a terra, o torrão, e de um outro lado existe um número muito grande de desvalidos que querem uma terra para plantar, para produzir, para criar os seus animais, para viver. Então, desse confronto sempre resulta em escaramuças. Então, existem milícias, tanto vinculadas a movimentos que defendem a reforma agrária e a reforma agrícola, como existem também as chamadas milícias vinculadas aos grandes patrimônios para a defesa do próprio latifúndio, na medida em que o Estado ele não está presente, não consegue estar presente e dá garantia da total segurança para a manutenção do latifúndio. Então, existem brigas, lutas pela terra. A Amazônia toda ela está recheada de cadáveres que tombam em decorrência desses embates, dessas lutas, e uma política estatal mais apropriada seria em dar uma dimensão de mini propriedades, a terra melhor distribuída, de modo mais equitativo para a população. Mas não é só a pistolagem que é abordada. A pistolagem é um aspecto do latifúndio. Nós temos também a questão da prostituição. A prostituição ela é muito tratada no Padrasto Ouro, na medida em que o garimpo ele caminha junto também com a prostituição, principalmente a prostituição feminina. Em todos os garimpos, em todas as corrutelas que eu conheci, existem uma casa lá que eles chamam que é uma boate, mas que de boate não tem nada, é uma casa de prostituição que funciona vinculada aos garimpeiros, aos garimpos.
Então o garimpeiro bamburra e gasta o dinheiro com as prostitutas. Isso é uma chaga, é uma realidade, as mulheres se vendendo em decorrência da própria pobreza material. Com isso, com a exploração irracional do ouro, existe também a afetação e a agressão ao meio ambiente, ao desmatamento para a exploração do ouro, as queimadas também, e também a questão do envenenamento do próprio manancial através do mercúrio. No Padrasto Ouro, não é nenhum spoiler, mas existe um aspecto de envenenamento das populações ribeirinhas, principalmente, que o mercúrio ele se expande junto com a exploração aurífera, junto com a exploração irracional dessa riqueza importante que é para o Brasil, para o Pará e para a Amazônia. Nós temos também um outro aspecto que é abordado no nosso trabalho literário, que ele parte de uma realidade, ele parte de fatos que efetivamente ocorrem na Amazônia e, naturalmente, em função disso, nós projetamos aspectos ficcionais. Mas existe a exploração do homem pelo homem. Então, o trabalho escravo é uma realidade nos garimpos. Isso é ventilado no Padrasto Ouro. É um apelo que nós, homens de letras, os meus colegas também que integram a Academia Paraense de Letras, nós fazemos uma maneira de nós abrirmos ou apresentarmos uma exposição a céu aberto dessas chagas que, de certa forma, agridem a Amazônia como mãe terra de todos nós. Doutor, esses temas, eles permeiam a Amazônia há anos e agora, com a vinda da COP30, os olhos estão voltados para cá. Qual é a importância da gente debater esse tema nas letras, na imprensa, enfim, em todos esses veículos? Perfeitamente. Me parece que a literatura, o debate literário, é um aspecto de nós buscarmos soluções para esses problemas, como o senhor falou, que existem desde quando o almirante Pedro Álvares Cabral chegou aqui, as caravelas portuguesas chegaram. Mas a literatura, ela desperta para uma questão que deve ser levada para o debate nas universidades, nos centros de ensino e nos centros de poder do país, desde a Câmara Municipal, passando pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, numa busca de uma conscientização coletiva na defesa dos nossos mananciais. Existem teorias de todos os matizes, tentando explicar, alguns até denegam a agressão ao meio ambiente, que nos parece até um absurdo. Nós queremos negar o que está aí na ponta dos nossos narizes. A poluição, as queimadas, a destruição da fauna, da flora. Então, todos esses aspectos, eles são abordados nos 3 volumes do nosso trabalho, da nossa obra, tanto no Mãe Terra, como no Madrasta Terra, como no Padrasto Ouro. São abordagens diferenciadas, a luta que existe na conquista na conquista dos barrancos auríferos, das grotas, como eles chamam lá, e ocorrem crimes terríveis, hediondos, e que o Estado não reprime. Então, na tomada de um garimpo desse, às vezes eles aplicam milícias que são verdadeiros exércitos armados. E lá nas escaramuças sempre resultam cadáveres. E esses cadáveres não aparecem, não vão para o Renato Chaves, não vão para os centros de perícias, a polícia não toma conhecimento. Aí você diz, por quê? Porque eles têm mecanismo para desaparecer com os corpos.
Você deve imaginar o que é atirar corpo de helicóptero, de avião bimotor, monomotor no centro da Amazônia. Não tem como, não tem como descobrir depois a materialidade do crime de homicídio. Existem garimpos que eles estão a mais de 1 hora de voo do centro de qualquer centro urbano. Então o Estado não tem como fiscalizar, nem Polícia Federal, nem Polícia Militar, nem Polícia Civil, nem a Delegacia do Trabalho. Então a literatura é um chamamento para a reflexão e de modo lúdico, dentro de um enredo. Os livros, eles têm os 3 livros, eles estão guiados por um enredo único, e a gente espera que com a denúncia de certos fatos que efetivamente ocorreram e foram romantizados pelo autor, a gente consiga despertar essa vontade ou esse querer político para buscar soluções para dramas tão sérios como os que são enfocados no livro. A COP30, como o senhor falou, é um momento, é uma oportunidade de buscarmos soluções para esses dramas que afetam a Amazônia e a população que aqui habita. Perfeito, doutor. E para a gente encerrar, queria que o senhor desse um recado para quem nos acompanha para comprar e adquirir sua obra. Como é que a pessoa pode buscar essa obra? É perfeito. O nosso telefone 991-46-2124, acho que ele vai reproduzir aqui, de uma secretária minha, e nós entregamos na residência, na região metropolitana de Belém. Fora nós colocamos no correio, só cobramos a taxa do correio, e hoje em dia a tecnologia facilita, né? Nos paga pelo Pix, nos manda o comprovante e a gente manda entregar o livro em casa. Perfeito, doutor. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado pela sua participação e voltamos com você aí no estúdio.